minha manchete é muito interessante, porque sabe pão de ló? Quanto mais bate, mais incha. Pois é, Paraná Pesquisas divulgou hoje uma pesquisa realizada em 23 estados brasileiros, ouvindo todas as pessoas de classes sociais. Ela colocou o mapa aqui que eu não vou ler, fica muito chato, mas é uma pesquisa bem ampla da Paraná Pesquisa sobre a corrida presidencial de 2022. E ela botou todo mundo no bolo. Quem pode, quem não pode, botou Lula, botou tudo. Eu vou dizer uma coisinha para vocês. A pior colocação do senhor Jair Bolsonaro é mais do dobro do segundo colocado. O presidente Jair Bolsonaro obteve de intenção de voto 31,9%, contra o segundo colocado, o ex-juiz Sérgio Moro, com 11,5%. Praticamente o triplo. Fernando Haddad tem 10%, que é aquela turma de sempre que vota, né? Ciro Gomes também tem 10%, junto com Fernando Haddad. Luciano Huck, 8%. João Dória, 5%. Guilherme Boulos, 3%. João Amoedo, 2,8%. Esse foi um cenário. Em outro cenário, sem o Luciano Huck, o presidente Bolsonaro sobe ainda mais. Ele fica com 3 vezes a colocação do segundo colocado, exemplo do que aconteceu no cenário anterior. Antes que perguntem, o governador Eduardo Leite, que foi colocado na pesquisa, apareceu com apenas 2,3%. Aí resolveram fazer o seguinte: vamos colocar o Lula para ver o que acontece na pesquisa. E colocaram o Lula. O Bolsonaro subiu, ficou com 32,2% de preferência e o Lula com 18%. Sérgio Moro continua com 11%, Ciro mantém os 8%, João Dória mantém os 5%, Guilherme Boulos 13% e assim por diante. João Amoedo com 3% e assim por diante. Até o Mandetta apareceu aqui com 1,4%. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o trabalho de desconstrução do senhor Jair Bolsonaro, o malcriado, que ele é malcriado, ele fala mesmo, xinga e não quer nem saber. O trabalho de desconstrução não está dando certo. Atacar a família, atacar o projeto, atacar o Brasil que ele está tentando construir, não está dando certo. Vocês vão precisar tentar alguma coisa bem mais forte, construir alguma coisa bem mais forte. Aquilo mais ou menos parecido com que os procuradores, aqueles que foram denunciados nas gravações, estavam tentando fazer, que era montar alguma coisa contra o senhor Jair Bolsonaro. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, essa é uma fotografia do que a grande imprensa, a extrema imprensa, a imprensa militante, como o Marconi tão bem define, conseguiu, que é obter o descrédito absoluto sobre as suas notícias, as suas informações, os seus colunistas e articulistas. E outra coisa, os esquerdistas que certamente estão esperneando, a eles eu quero mandar um recado. A situação está ficando cada vez pior, porque os governadores começam a ser cobrados, a própria justiça começa a ser cobrada. São dezenas de cidades brasileiras que adotaram o tratamento precoce e que hoje mostram índices surpreendentes. Está tudo na internet, porque, claro, você não vai ver nos canais de televisão e nos veículos de rede nacional por aí. Então, fica aqui o recado dado. Se alguém quer vencer o senhor Jair Bolsonaro, não o ataque. Tem uma proposta melhor, mas uma proposta de Brasil de mãos limpas, não o Brasil que nos consumiu por mais de 20 anos. Pode ser até um presidente educadinho, politicamente correto, queridinho, como a imprensa gosta. Aliás, a imprensa gosta mais de patrocínio do que de presidente queridinho, porque o seu Lula manteve todo mundo quieto, assim como a dona Dilma por muito tempo. Então, fica dado o recado. Hoje o senhor Jair Bolsonaro venceria a eleição com extrema facilidade e, dependendo do cenário, ainda no primeiro turno. Muito bem. Magda, você sabe o que o Toffoli fez hoje? Não. Hoje te confesso que não sei. O Toffoli voltou a atacar. Deu 5 dias para o presidente Bolsonaro explicar por que ele divulgou os números de repasse para os estados. A ação foi movida pelo comunista Flávio Dino, presidente governador do Maranhão, e pelo o petista governador da Bahia lá, sempre esqueço o nome dele. Rui Costa. O Rui Costa. Os dois governadores, um petista e um comunista, mandaram e o Toffoli atendeu.
e deu 5 dias para o presidente explicar por que divulgou os números. Porque agora o presidente mandou um ofício para ele e disse porque eu quis. Obrigado. Próxima. Próximo. Próximo. Mas olha o nível que atingiu a coisa, o estágio que atingiu a Suprema Corte Brasileira, porque a Suprema Corte Brasileira está serviçal à esquerda hoje, né? Ela está serviçal ao ataque ao senhor Jair Bolsonaro. Então, o presidente divulgou os números. Ninguém disse que os números eram mentirosos. Eles disseram que os números poderiam levar ou induzir as pessoas a achar que os governadores não estavam aplicando Todos os estados quebrados. De repente, todo o funcionalismo foi posto em dia em tudo que é estado, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. E aí, os dados que o presidente da República divulgou, os governadores ficaram magoadinhos. Está entendendo por que hoje ele venceria a eleição no primeiro turno? Estão entendendo por quê? Porque a pregação da mentira no Brasil hoje é uma necessidade para a sobrevivência política de alguns desses que estão por aí, principalmente os da esquerda. A mentira é uma necessidade. Eles têm que mentir, eles têm que vender algo fantasioso, eles têm que acusar você daquilo que eles são. Por exemplo, negacionistas. Negacionista é uma palavra que é muito utilizada. Quem é negacionista, cara pálida? Governadores e prefeitos que querem comprar vacina, eles não têm dinheiro para manter o seu caixa, estão dependendo do dinheiro federal e querem comprar vacina. Vou comprar vacina de quem, cara pálida? Aonde? Que quantidade? Distribuir como? Jogada para vender o peixe para você dizer, ai como meu prefeito é legal, ai como meu governador é legal. Não é não. Governadores e prefeitos são os grandes responsáveis pela crise que nós enfrentamos. E o grande culpado, o maior culpado é a Suprema Corte Brasileira, que atendeu o pedido da esquerda e entregou para os governadores, preferencialmente, está lá no acórdão, preferencialmente a gestão da pandemia no Brasil. Roberto.